A paz do Senhor Jesus Cristo. A minha Bíblia está aqui aberta em Mateus capítulo 12, versículo 22. Vamos falar algo sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele curou, passando o mudo a falar e a ver. Toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulso vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Por isso vos declaro que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. É muito importante termos cautela nessa questão, pois todos nós temos falhas e fraquezas. Quando pecamos uns contra os outros, isto é fácil ser perdoado, pois quem não tem falha? Se alguém fala dos erros do português de um pregador, isso é normal, todos nós temos erros. Ou algum erro doutrinário, todos temos falhas, imperfeições. Quando isso fica no âmbito do pregador, isso é fácil lidar e resolver, perdoando uns aos outros. Mas quando alguém coloca em descrédito aquilo que Deus está procurando fazer, chamando isso de demoníaco, dizendo que uma igreja é amaldiçoada, quando Deus está procurando estabelecer algo ali, colocando em descrédito o Espírito que está operando naquela igreja, dizendo que o Espírito Santo não está mais operando ali, colocando suspeitas em relação ao mover de Deus naquele lugar, colocando desânimo até mesmo nos membros, pois a Bíblia diz: ai daquele que escandalizar um desses pequeninos. Muitas vezes o que vemos é que muitos ficam elogiando igrejas que fazem comércio da fé por medo de não blasfemarem contra o Espírito Santo. E dizem: não vou tocar no ungido do Senhor. Ungido coisa nenhuma. O ungido de Deus, ele fala a palavra de Deus gratuitamente, pois foi assim que o Senhor enviou seus discípulos, gratuitamente, diz Mateus capítulo 10, versículo 8. Se por um extremo, muitos se intitulam ungidos, inatacáveis, fazem o que fazem e, não toca no ungido do Senhor. Por outro lado, existe pastores e pregadores sinceros que estão procurando realmente, no temor do Senhor, serem canal de Deus. Você colocar em descrédito um canal de Deus não tem problema, pois canais são todos falhos. Mas quando você coloca em dúvida aquilo que o Espírito Santo está fazendo, aí é a blasfêmia do Espírito Santo contra o Espírito Santo, que não terá perdão. Os fariseus não estavam combatendo apenas Jesus, mas eles estavam combatendo o que Deus estava procurando estabelecer através de Jesus. Colocando em descrédito as palavras de Jesus e o mover do Espírito, ninguém seria salvo. Pois, através da palavra e do mover do Espírito, é que haveria salvação. Quando algo é realmente de Deus e se vai contra, essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Uma pessoa tem que estar bem cega, bem endemoniada, para falar
e colocar suspeita contra algo que é realmente de Deus. Ela tem que ter passado muitos sinais vermelhos. Ela tem que ter extinguido o Espírito Santo para perder o temor de colocar suspeitas em relação a uma obra verdadeiramente de Deus. Quando Deus está procurando estabelecer algo, eu digo, lá é amaldiçoado, lá não tem o Espírito Santo, não é o Espírito Santo que está falando naquele púlpito, não é o mover do Espírito Santo naquele lugar. Isto é muito sério. Deus toma para si e chama isso de blasfêmia contra o Espírito Santo. Isto é muito sério, pois coloca em suspeita algo genuinamente de Deus. Não digo você combater heresia. Não digo você combater safadeza nos púlpitos. Estou dizendo quando você, a Bíblia diz, já provaram os celestiais e recaíram, diz lá em Hebreus 6, é impossível levantar. A pessoa já provou, já viu que é o Espírito Santo. A pessoa já teve amostras de que era realmente Deus. E depois começa a dizer, não é Deus não. Não, é engano. Não, é carne, não é o Espírito de Deus. O mover de Deus não está lá. Lá está amaldiçoado, lá é maldito. Nós somos abençoados, mas eles são. Deve ter alguma maldição lá. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso não tem perdão. Dificilmente uma pessoa que faz isso será salva. Dificilmente uma pessoa que faz isso se arrependerá. Ela continuará teimando e cada vez mais endurecida, vai cair no pecado, na prostituição, vai cair no mundanismo e não vai voltar. Geralmente é o que acontece. Que seja uma palavra de alerta antes de abrir a nossa boca. Ver realmente se não estamos julgando o Espírito, combatendo ao que Deus está estabelecendo. Não digo que você não deva combater o comércio da fé, a venda de objetos. Não, isso deve combater sim. A Bíblia diz que nós devemos não participar das obras das trevas, mas condená-las. Eu estou falando em colocar em suspeita aquilo que é realmente de Deus. Continuando aqui o texto, em Mateus 12, versículo 33, diz assim: ou fazei árvore boa o seu fruto, bom, ou árvore má o seu fruto mau. Porque pelo fruto conhecereis a árvore, né? Se conhece a árvore. Raça de víboras. Ele está falando aqui daqueles que estavam falando contra o mover do Espírito na vida de Jesus, dizendo que era Beelzebu. Raça de víboras. É a mesma serpente que tentou ali a Eva no paraíso. Como podeis falar coisas boas? Quer dizer, uma pessoa que está endemoniada, ela não verá virtude naquilo que é de Deus. Ela não valorizará aquilo que é de Deus. Ela vai ter ruins suspeitas, vai colocar defeito, vai desprezar, vai descartar. Isso é uma prova de que já está contaminado. Quando alguém faz pouco caso de algo que é realmente de Deus, essa pessoa é raça de víbora. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala, o coração está cheio. O homem bom do tesouro bom tira coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas suas palavras será justificado e pelas suas palavras será condenado. Geralmente quem blasfema contra o Espírito Santo não se arrepende. Passa meses, passa anos, ele diz, não fiz nada. Não, eu realmente estou certo. Eu que sou abençoado, eu que estou certo. Geralmente essas pessoas não têm temor de Deus. Geralmente essas pessoas escarnecem daquilo que não sabem. Pisam no sangue de Jesus. Desprezam algo realmente de Deus. E dizem, não, está tudo bem, nós estamos sendo abençoados. Nós estamos numa boa, Deus está conosco. Está tudo certo, está tudo bem. A prova de que Deus está conosco é que estamos prosperando. Foi o que Deus disse lá em Romanos, né? Que essa seja cilada, já que quer buscar só o financeiro e não busca mais a genuína palavra do Senhor, que seja enganado, que essas bênçãos sejam como uma armadilha. Querido, você que está ouvindo essa palavra, cuidado. Antes de falar algo contra o Espírito Santo,
e entrar numa cilada como essa. Que Deus nos livre em nome de Jesus.